Esta é uma reflexão sobre as disposições legais e a sua interpretação, sem pretender fazer qualquer juízo de valor social, político ou moral sobre as mesmas. Eu sou a Zaida Amado Faneca, vamos lá pôr o direito às claras. Hoje vamos voltar a um tema que já devíamos ter falado quando falamos sobre os contratos por tempo determinado. O que acontece quando o contrato por tempo determinado chega ao fim e o trabalhador continua a trabalhar e eu vou acrescentar, a entidade empregadora continua a aceitar o seu trabalho e não dá o pré-aviso? Primeiro é importante lembrar que o pré-aviso é obrigatório. Quer a Lei 7, aquela que já ficou para trás há muito tempo, Lei 7/15 de 15 de junho, quer esta lei que já está em vigor desde março de 2024, aquela dizia e esta diz que o aviso prévio é obrigatório quando qualquer uma das partes não tenha interesse em renovar o contrato. Naquela lei antiga, dizia-se que os contratos de duração igual ou superior a 3 meses devia ter um pré-aviso de 15 dias úteis. Claro que na altura nós tínhamos que ler isto ao contrário e dizer então, se os contratos têm uma duração abaixo de 3 meses, neste caso não temos que dar nenhum pré-aviso obrigatório. Portanto, convencionava-se que o contrato durava 3 meses e ao fim de 3 meses, se as partes não dissessem que queriam renovar, devia-se considerar cessado, findo o contrato. Muito embora esta lei já não esteja em vigor e embora os contratos por tempo determinado ainda estejam alguns a expirar, eu quero chamar a atenção para esta questão. O legislador dizia que, na falta de pré-aviso, a entidade empregadora era obrigada a compensar o trabalhador pelo período da falta de pré-aviso. Muitos colegas interpretavam no sentido de que esta compensação era pelos dias que faltava de pré-aviso. Por exemplo, eram 15 dias úteis que era preciso dar ao trabalhador. Imaginando que a entidade empregadora dava 10 dias úteis. Os colegas entendiam que esta compensação era referente apenas aos 5 dias em falta. A interpretação que eu fazia deste artigo era diferente e eu creio que o legislador agora, na nova Lei Geral do Trabalho, vem resolver esta diferença de interpretação e, na verdade, o que eu entendia e o que eu sempre entendi é que a obrigação de indemnizar, mesmo que a entidade empregadora faltasse um dia do pré-aviso, era obrigada a compensar o trabalhador por estes dias todos, pelo período do pré-aviso, que eram 15 dias úteis, e não apenas pelos dias que faltavam. Porque o que eu acho aqui que estamos a compensar o trabalhador é a real expectativa da renovação do seu contrato. Portanto, o trabalhador, quando tem o contrato e sabe que o contrato vai acabar no dia 30 do mês tal e passa aqueles 15 dias úteis sem que ele seja avisado de que o contrato não é renovado, ele cria a real expectativa de que o seu contrato vai ser renovado, porque ninguém lhe disse nada dentro daquilo que é o período de pré-aviso obrigatório. Portanto, não se está a compensar aqui o facto de ter demorado um dia, ou 5 dias, ou 10 dias. Está-se a compensar a real expectativa do trabalhador de continuar naquele posto de trabalho. E agora, na nova Lei Geral do Trabalho, o legislador, nova, desde março, já estamos aqui com alguns meses, mas o legislador, creio que bem, de forma intencional, vem resolver esta questão. Primeiro, o legislador retira a referência à duração do contrato. Não diz 3 meses igual ou inferior a 3 meses, ele tira a referência à duração do contrato. Depois vem dizer que o pré-aviso deve ser dado em 30 dias. Tira a referência aos úteis, portanto já não são dias úteis, são dias corridos, 30 dias. E depois diz claramente que na falta de pré-aviso, a entidade empregadora é obrigada a pagar o trabalhador o valor correspondente a 30 dias. Já não diz a falta de pré-aviso. Aquela ideia de que temos 30 dias, se falharmos 5, compensamos só 5. Não. Se o pré-aviso de 30 dias falhar, tem de compensar os 30 dias, mesmo que eu dê o pré-aviso no dia 29. Eu acho que aqui o legislador veio resolver e bem esta diferença de interpretação que nós fazíamos da Lei 7, que dizíamos, alguns colegas diziam, não, vamos compensar apenas os dias em falta, e outros colegas, que era o meu caso, que defendia que devíamos compensar a expectativa de renovação do contrato e não os dias que estivessem em falta. Portanto, devíamos de facto pagar pelos 15 dias úteis e não apenas por dei o pré-aviso a faltar em 10 dias, devia ter dado a faltar em 15 e, portanto, vou pagar só 5. Voltando
Voltando à pergunta que fiz lá no início. Ok, nenhum pré-aviso foi dado, o trabalhador continua a trabalhar, a entidade empregadora aceitou o trabalho. O que é que acontece? Normalmente o que a gente vai falar é o contrato renova-se nos mesmos termos de uma forma tácita. Tácita significa que ninguém diz nada, mas nós retiramos dos factos as conclusões. Ninguém disse nada, eu continuei a trabalhar, passou o pré-aviso. Então, estou a trabalhar normalmente, meu contrato renovou-se normalmente. Mas lembrem-se que agora a nova Lei Geral do Trabalho tem requisitos específicos para a contratação a termo. Para chegar à conclusão de como este contrato se renovou, nós temos que olhar as causas que o levaram a ser um contrato por tempo determinado e ver se estas cláusulas ainda subsistem. Exemplo prático. Contratamos um trabalhador por 3 meses para substituir outro que estava doente e ao fim de 3 meses o trabalhador que estava doente ainda continua doente, ainda não pode voltar ao trabalho, ainda não passaram os prazos todos máximos para a substituição do trabalhador doente que o artigo 16 fala. Então aqui nós podemos defender uma renovação do contrato nos mesmos termos. Mas nós de facto temos que olhar o contrato, ver se as causas que conduziram à contratação a termo e os prazos que o legislador traz para a contratação a termo continuam válidos ou não, porque caso contrário, não dando pré-aviso e continuando o contrato a vigorar, o trabalhador a prestar o seu trabalho e a entidade empregadora a aceitá-lo, nós vamos ter que concluir pela conversão deste contrato para um contrato por tempo indeterminado, por ser esta a regra da contratação da Lei Geral do Trabalho em vigor. Muito importante a vossa opinião sempre, muito importante as vossas sugestões, os vossos feedbacks, as sugestões de temas. Lembrem-se que não tem de ser só direito de trabalho, podemos falar sobre outras coisas, já falamos sobre pensão de alimentos, já falamos sobre questões da AGT, portanto, alimentem-me com temas que vocês querem ver tratados, que vocês querem aprender, que é para eu poder estudá-los, trazê-los de uma forma clara, simples, para que todos nós conheçamos os nossos direitos e as nossas obrigações e possamos exercer uma cidadania consciente e com conhecimento.